Essa é a segunda palavra da nossa conferência de finanças. Embora cada palavra tenha começo, meio e fim, possa ser entendida de forma isolada, é lógico que a soma delas gera, né, um entendimento maior. Nós estamos montando uma espécie de quebra-cabeça, vamos dizer assim. Eu quero hoje usar o mesmo texto que usamos na ministração da primeira palavra, intitulado Uma Questão de Honra. Eu quero usar exatamente o mesmo texto como ponto de partida. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Na primeira palavra falamos sobre o cerne de toda a relação, né, do homem com Deus e o dinheiro ser de fato uma questão de honra, dar honra a Deus, a ele o lugar de distinção, manter o dinheiro numa posição inferior, de subordinado, de servo, e mostramos o como isso é um trilho que vai regular o nosso relacionamento com Deus, não só a vida financeira. Agora, eu quero dar destaque hoje a um dos aspectos, né, dessa honra aqui mencionada, quando Deus diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícia significa primeiros frutos. E, na verdade, eu quero te mostrar, esse não é o único lugar onde Deus falou sobre primícias, onde as primícias, né, foram requeridas ou exaltadas na Bíblia, e nós precisamos entender que, apesar de não existir hoje, no Novo Testamento, né, as mesmas leis de ofertas de primícia que nós tínhamos, por exemplo, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, nós percebemos que é uma lei espiritual que atravessa essa questão das alianças, e eu quero te mostrar que essa lei, a lei das primícias, ela ainda está em vigor. Então, esse é o tema da minha palavra hoje, a lei das primícias. E quero começar, né, citando junto, além desse texto de Provérbios 3, 9 e 10, Êxodo 34, 26, onde Deus diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então Deus esperava que o homem pudesse honrá-lo com as suas primícias. Mencionei na palavra anterior e quero citar aqui mais uma vez o exemplo, né, daquilo que muitos de nós, da maior parte do Brasil, fazemos, ou pelo menos fizemos, ouvimos alguém fazer, né, numa festa de aniversário, que é quando o aniversariante corta, né, o primeiro pedaço do bolo e ele quer distinguir uma pessoa de todas as demais que já estão sendo honradas por terem sido convidadas. E há muitas formas de, por meio desse ato, comunicarmos uma mensagem de valor. Por exemplo, desde 1997, quando, né, publiquei o primeiro livro, Conhecimento Revelado, eu tinha o do Falar em Línguas, saiu em 98, em 93 ele era uma apostilinha, eu ainda era solteiro, não vou levar isso em conta. Eu me casei em 95. Em 97, quando imprimi o primeiro livro depois de casado, eu adotei um ritual, né? Até hoje já são praticamente aí 20 livros publicados, e todas as ocasiões em que eu imprimo um livro, eu faço a mesma coisa. Quando eu recebo o primeiro lote de livros, a primeira caixa que eu abro, o primeiro livro que eu separo, ele é da Kelly, a minha esposa. Eu me lembro que uma ocasião eu fui buscar os livros pela pressa, passei na própria gráfica que tinha, né, imprimido, e eu mesmo já ia colocar uma boa quantia no carro e levar, e o funcionário da gráfica que me atendeu, mostrou, abriu uma caixa, pegou um livro, falou: olha, quero que o senhor veja, confira a qualidade, fiz todo o exame, falei: ah, tá tudo certo, né, já vou levar isso. Ele pegou aquele que estava na minha mão e falou: já vou pedir para ficar com esse de presente. Eu tomei de volta a mão dele e falei: esse não. Esse aqui é da minha esposa. O primeiro livro, né, que eu pego é sempre dela. E ele ficou me olhando com a cara assim de quem diz: o senhor quer que ela leia primeiro? Né? Eu falei: olha, ela talvez não vá nem ler esse livro. Ela me ouve pregar sobre os assuntos, ela já leu o manuscrito, então não quero que ela leia primeiro. Eu falei: então por que ela tem que ficar com o primeiro? Né? Eu falei: eu quero honrá-la. Ele falou: mas não é numerado, tanto faz ser esse ou outro. Eu falei: para o efeito prático de uma leitura para guardar de lembrança, sim. Mas ela sabe que quando eu pego o primeiro livro numa caixa, a primeira pessoa que eu penso é ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro de todo o universo de pessoas com quem me relaciono, ela é a mais importante, né? Eu estou dizendo para ela: sem você, meu amor, eu não poderia estar fazendo nada do que eu estou fazendo, eu sou grato. Então, aquele primeiro livro não tem uma utilidade prática sobre leitura, sobre ser guardado de lembrança, mas ele comunica uma mensagem.
E acredito que o que nós precisamos entender é que quando Deus estabeleceu esse padrão de ofertas, né, dizendo as primícias dos primeiros frutos da terra, você vai trazer à casa do Senhor teu Deus, as primícias dos animais que eram gerados também eram entregues a Deus. Eu acredito que Deus estava tentando criar uma cultura. Cada vez que o homem tivesse acesso aos seus ganhos, porque antigamente, né, antes mesmo de se ter um formato de trabalho por salário, as pessoas ganhavam daquilo que produziam. Então, cada vez que a pessoa tinha o ganho do fruto do seu trabalho, do seu esforço, Deus estava dizendo, eu quero que você me coloque à frente. Já falamos da mensagem anterior, isso não é por necessidade de Deus, né, porque Deus não tem necessidade nenhuma, mas a necessidade da oferta, eu acredito na mente de Deus, é que o homem pudesse sempre se manter consciente do senhorio de Deus na sua vida, de que Deus de fato vem em primeiro lugar, de que Deus deve ser honrado, de que antes de usufruirmos, nós o colocamos em primeiro lugar. Então, isso é algo que estabelece um equilíbrio, um padrão correto na nossa caminhada, no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, antes de falar do poder no mundo espiritual que essas primícias tinham, vamos falar a respeito da mensagem que realça o primeiro lugar que pertence a Deus. Primeiro lugar, eu quero, né, destacar aquilo que deveria ser tratado como óbvio, mas muitas vezes nós não temos uma consciência no dia a dia, na vida cristã prática disso. Então, em primeiro lugar, precisamos enfatizar isso, que Deus tem esse lugar de primazia. O primeiro lugar pertence a Deus. Isso é fato. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 a 31, Jesus citando, né, a lei de Moisés, quando ele é indagado sobre qual é o maior, o principal, né, o primeiro de todos os mandamentos, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, coloque tudo o que você tem em amar o Senhor. Jesus menciona o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Nada deve ser amado antes, né, ou mais do que o amor que nós devemos a Deus. Isso por si já nos ajuda a entender a questão da primazia. Quando Jesus diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, o resto será acrescentado. Ele, né, estava falando de questões essenciais à vida, sustento, o que vamos comer ou beber, o que é que vamos vestir, mas ele diz, foque em buscar o reino de Deus antes das suas necessidades básicas. E um outro texto que podemos destacar, né, que sustenta essa ideia, essa visão, está lá em Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 33. No 25 a Bíblia diz que Jesus te dirige a uma multidão. Quase sempre que é um destaque na Bíblia de que havia uma multidão ouvindo Jesus, você percebe que Jesus vai trazer ensinos claros e específicos sobre o nível de compromisso que essas pessoas deveriam ter com ele. Então, depois desse destaque em Lucas 14, 25 sobre a multidão, o versículo 26 começa com instrução, onde Jesus diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que é ser um discípulo de segunda categoria. Ele diz não pode ser. Se não me amar mais, se não me colocar à frente das pessoas mais importantes da sua vida, você não pode ser meu discípulo. Ele continua e diz no verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, do versículo 28 até o versículo 30, Jesus conta uma parábola. Ele diz, qualquer pessoa que quer construir uma torre, ele tem que sentar primeiro e calcular quanto custa. Tem que ter planejamento, tem que ter orçamento. Ele diz, porque se começar a construir sem recurso para terminar, as pessoas vão zombar dele porque não terminou o seu projeto. Aí Jesus dá um outro exemplo. Qual é o rei que, querendo sair em guerra contra o rei, não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se ele pode bancar e financiar aquela guerra? Senão é melhor pedir, né, paz e negociar. Então, o que o Senhor basicamente está dizendo é que no reino natural ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro calcular quanto custa. O exemplo que ele usava é, se você quer ser meu discípulo, senta, bota na ponta do lápis quanto é que custa, para então você decidir se dá conta do recado. Porque se você não vai levar até o fim, é melhor nem começar. Isso que ele estava dizendo. Então ele arremata no verso 33, dizendo, assim, pois,
Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, esse caráter, né, de Deus em primeiro lugar deveria estar implícito na ideia de que ele é Senhor, nós somos servos, os servos não têm vontade própria, vivem para cumprir a vontade do seu Senhor. Mas é fato que se queremos relacionar com Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Se ele não ocupa o primeiro lugar, nós estamos nos enganando, nós estamos nos iludindo. Então acredito que todo, né, o pano de fundo, o background por trás dessa ideia das primícias é cultivar uma consciência de que Deus vem em primeiro lugar. Dito isso, vamos analisar aqui, em segundo lugar, né, as primícias na Bíblia, de uma forma geral. Depois, em terceiro e último lugar, eu quero falar de o que acontecia com a guarda ou a violação dessa lei espiritual. Mas primeiro vamos mostrar a ideia das primícias. A primeira oferta mencionada na Bíblia, eu toquei superficialmente nesse assunto na palavra anterior, é justamente a oferta oferecida por Caim e por Abel, lá em Gênesis, no capítulo 4. A palavra de Deus diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. O que me chama a atenção é que Deus não apenas se agrada da oferta ou desagrada da oferta. Ele antes, em primeiro lugar, se agrada ou desagrada do ofertante. Porque, na verdade, a oferta está comunicando o nosso posicionamento diante de Deus. Então, nós lemos assim, Gênesis 4, a partir do versículo 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui Deus está orientando Caim, dizendo, olha, você não procedeu direito, mas se proceder vai ser aceito. Então Deus estava claramente mostrando que a aceitação do ofertante e a sua oferta, que era Abel, ou a rejeição do ofertante e a sua oferta, que era Caim, estava condicionado à maneira como isso foi feito. Falamos na palavra anterior e quero repetir. No reino de Deus não adianta apenas fazer a coisa certa. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. E Caim fez do jeito errado. E o grande diferencial, como já apresentamos na palavra anterior, é que enquanto Abel colocou Deus em primeiro lugar, e ele expressou honra através das primícias. Quando ele era pastor de ovelhas, esse era o seu trabalho. Quando as primeiras crias começaram a aparecer, quando ele começou a ter os primeiros resultados do seu trabalho, antes de usufruir disso, ele toma uma postura e diz, Deus em primeiro lugar. Isso é honra. É fazer distinção. Diz Deus na frente, eu por último, Deus primeiro, eu fico no fim da fila. E ele primeiro honra a Deus com as primícias. E Deus se agradou disso. Não porque Deus seja carente, porque ele tem um problema de autoestima, porque ele precisa disso. Deus se agradou de ver um coração correto em alguém que assumiu a disposição de honrá-lo e sabia que isso fortaleceria não só o relacionamento dos dois, né, mas obviamente seria algo que beneficiaria o próprio Abel. Aliás, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que a oferta de Abel ainda fala. Então nós precisamos entender que nossas ofertas, nossas contribuições, elas têm uma linguagem. Isso é um assunto que nós vamos explorar melhor depois. Mas eu quero deixar já adiantada essa ideia, né, de um assunto que nós vamos tocar na outra palavra dessa conferência. Bom, aqui percebemos o que um fez de correto, colocou Deus em primeiro lugar, o que o outro fez de errado. Versículo 3 diz, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele deixou Deus para o fim, enquanto Abel colocou Deus logo no início e diz, primeiro Deus, eu depois. Ele age justamente da maneira inversa, primeiro eu, Deus depois. E isso não expressa honra. Então, como falei na mensagem anterior, Deus não estava interessado na oferta, e sim na honra. Qual era a mensagem que a oferta de cada um comunicaria? E Abel comunicou uma excelente mensagem, enquanto Caim comunicou uma péssima mensagem, mostrando que, de fato, Deus
não estava em primeiro lugar. Então, o mesmo princípio acontece na oferta da viúva pobre, como já vimos, eu não quero repetir, mas nós precisamos entender que essa ideia e esse conceito aparece desde o início. Depois, na lei de Moisés, como eu citei, Êxodo, capítulo 34, verso 26, nós vamos ver Deus claramente instituindo isso como um padrão para todo mundo, de que as primícias do fruto da terra, como também dos animais, pertenciam a Deus. Aliás, até o primogênito, o primeiro filho gerado, ele era consagrado ao Senhor, pertencia ao Senhor, e o pai que ia criá-lo precisava resgatá-lo para ter o direito de criá-lo. Então, isso foi instituído depois como um padrão. Mas antes mesmo de se tornar lei no sentido de responsabilidade e incumbência que o povo conhecia, é óbvio, que existia algum entendimento sobre isso. O livro de Gênesis não dá todas as informações sobre tudo, mas para um estar ofertando primícia é porque existia algum entendimento que não era só espontâneo. Porque se Abel só teve uma inspiração correta que agradou a Deus, Caim não poderia estar sendo cobrado de fazer da forma errada. A Bíblia diz que Deus andou e conversou naquele jardim com Adão e Eva há muito tempo. Nós não sabemos todas as coisas que foram ditas, mas pressupõe-se a partir do fato de que Deus está cobrando Caim, de que se ele fizer certo, vai ser aceito. Então Caim sabia qual era a forma certa de fazer. Então antes mesmo de Deus regulamentar isso na lei de Moisés, já havia esse entendimento. Aliás, eu acho interessante, em Êxodo, no capítulo 4, nos versículos 22 e 23, quando Deus se revela a Moisés na sarça e o envia de volta ao Egito, dizendo: você vai libertar o meu povo, Deus usa uma expressão que precisa ser entendida. Êxodo 4, 22 e 23, diz assim: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Antes de Moisés ser enviado ao Egito, Deus já estava falando qual seria o desfecho. A gente sabe que a última praga era a morte dos primogênitos, o que incluiu a morte do primogênito de Faraó. Mas vamos pensar, como é que Deus está olhando para a nação de Israel? Era muita gente. A palavra de Deus não diz exatamente a totalidade de pessoas, mas a Bíblia diz que só dos homens alistados no exército de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, o que pressupõe que estavam no exército que guerreavam, eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um desses 600 mil uma mulher só, o que para a época era uma média generosa, e 3 filhos, o que era para lá de generoso. Só Jacó teve 13 filhos, são 12 mais Diná, sua filha. Então, se você der para cada um deles uma mulher e um filho, mais a própria pessoa, famílias de 5 vezes 600 mil, já eram 3 milhões de pessoas. Alguns acreditam que 2, 3 milhões é a menor das estimativas que a gente poderia considerar. É muita gente. Agora, como Deus está olhando essa massa humana? Aqui a grande Curitiba, onde eu moro, são mais de 2,5 milhões de pessoas. Eu fico tentando imaginar Deus olhando aquele mundaréu de gente, aquela massa humana e dizendo: é meu filho, é meu primogênito. Da onde surgiu isso? Aí nós vamos entender o que é uma lei espiritual, mesmo quando ela ainda não foi estabelecida como lei e mandamento natural. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício, ainda que ele não tenha chegado às vias de fato matar o menino, ele foi até o fim e Deus precisou pará-lo. No momento em que ele entregou o seu filho, e aqui nós temos uma lei poderosa sobre as primícias, porque eu acredito que quando nós entregamos as primícias, quando nós entregamos a primeira parte de algo, isso tem o poder de santificar o restante daquilo de onde ela é tirada. Eu vou falar mais sobre isso no próximo ponto, sobre o que é a guarda dessa lei, qual é o resultado que ela proporciona. Mas, por exemplo, Deus, além de ter provado Abraão, leva Abraão, consciente ou não Abraão disso, a praticar um princípio poderoso, um princípio extraordinário. Nós vemos também que como os primogênitos dos israelitas foram guardados, logo depois Deus vai falar para eles: todo primogênito é meu e vocês vão ter que resgatá-lo de mim. É como se eu dissesse: os primogênitos de vocês deveriam ter morrido. Eu os resgatei, agora eles pertencem a mim. Toda vez que um pai tiver o seu primeiro filho, tem que resgatar de mim, porque os primogênitos me pertencem. Eu não vou gastar tempo examinando todos esses textos, mas se você quiser, toma nota e lê depois. Êxodo 13,
versículos 1 e 2, depois de 11 a 16, lá na frente, Números capítulo 3, versículo 13, fala a respeito dessas coisas. Bom, vamos falar agora a respeito das primícias dos frutos da terra. Em Levítico, no capítulo 23, eu quero ler a partir do versículo 10 até o versículo 20 e ajudar você a entender os detalhes do que Deus esperava no que ele estabeleceu como uma festividade anual para Israel. Então, Levítico 23, a partir do versículo 10, diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, uma referência a Canaã, a terra prometida, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Lembra Caim e Abel, ser aceito ou não, né? Isso, de novo, está relacionado com primícias. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Então, vamos fazer uma pausa aqui, antes de continuar a leitura. Deus está dizendo o seguinte: quando chegar a hora da colheita, vocês vão tirar um feixe das primícias. Primícia é os primeiros frutos. O que era um feixe? Normalmente, com um braço, eles abraçavam os grãos como de trigo, com o outro usavam a foice e cortavam. Então, normalmente, um feixe era aquela primeira abraçada que se dava. Deus diz, é a primícia. Pegou os primeiros frutos para a colheita. Pega esse feixe, leva para o sacerdote. Ele vai apresentar como uma oferta movida diante do Senhor. Quando? Deus diz assim, no dia imediatamente após o sábado. Outras versões vão dizer no dia posterior, no dia depois do sábado, ou seja, o domingo. Vamos lembrar que o sábado é o sétimo dia da semana, mas o domingo é o primeiro. Quase tudo no Velho Testamento, quando falamos de um dia sagrado, de reunião, era sempre o dia de descanso, onde o povo parava suas atividades para se voltar ao Senhor. Mas Deus está dizendo a oferta de primícia. Não é para ser oferecido no culto do sábado, é para ser oferecida no primeiro dia da semana. Guarda esse primeiro dia da semana que daqui a pouco nós vamos mexer nisso. Vou continuar o verso 12. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Agora, versículo 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. O que significa vocês não podem comer pão, nem trigo, né, enquanto não trouxer a oferta? A oferta era de primícia. Se eles comessem primeiro, já não estavam dando a primeira parte para Deus. Então Deus está dizendo, ninguém está autorizado a comer. Colhe, traz a Deus primeiro, depois vocês têm o direito de comer. E aí Deus usa essa expressão, isso é estatuto perpétuo. Tudo aquilo que aparece no Velho Testamento como estatuto perpétuo, ele não muda quando chega no Novo Testamento. Não é que não muda aquela prática. Por exemplo, no Velho Testamento tinha oferta de incenso. Deus diz é estatuto perpétuo. No Novo Testamento não tem mais uma oferta de incenso literal, mas a Bíblia diz que o incenso, a oferta de incenso, são as orações dos santos. Então você pega muitas dessas declarações que eram estatutos perpétuos, Deus está dizendo, isso nunca vai mudar. Pode mudar esse formato literal, mas o valor que isso tem no mundo espiritual não muda. E é importante a gente entender isso. Por quê? Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, sim a sombra de bens vindouros. Então mesmo quando aquilo que no Velho Testamento era um tipo, projetava uma figura, uma sombra, depois no Novo Testamento ele se cumpre, ainda assim essas coisas continuariam. Então Deus está dizendo que colocá-lo em primeiro lugar, né, a lei espiritual das primícias não mudaria, ainda que a gente não tenha a obrigação de cumprir esse protocolo, esse tipo de oferta de maneira literal como era feita, até porque a maioria de nós hoje nem planta e nem colhe. Mas vamos lá, versículo 15. O texto diz assim, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, aquele domingo onde foi levado o primeiro feixe. Deus diz, então 7 semanas inteiras. Então, contou domingo, corre até o primeiro sábado, 7. A outra semana até o sábado, né, mais 7, 14. Durante 7 semanas, ou seja, teriam 49 dias, 7 semanas de 7 dias, 49 dias. Aí Deus diz assim, até o dia que vem, depois do 7º sábado.
de novo um domingo. Aí Deus diz assim, contem 50 dias. Aliás, a palavra Pentecostes, quando a gente fala da festa de Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50, né? Então, era a festa do dia de número 50. O texto diz assim, então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Juntamente com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho, 2 carneiros, serão holocaustos ao Senhor, acompanhado das ofertas de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. Verso 20, o sacerdote os moverá com o pão das primícias. Guarde essa frase, o pão das primícias. Por oferta movida diante do Senhor com 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Então eram 50 dias de festa. Começava no primeiro domingo, né? O primeiro feixe sendo oferecido diante do Senhor. Se contava as 7 semanas, 49. No domingo, que era o 50º dia, é que essa festa das primícias se encerrava com uma nova oferta específica sendo oferecida ao Senhor. O que é que nós podemos entender? É lógico que nós não temos a obrigação de praticar esses princípios de forma literal, porque, como disse, né, além de Hebreus 10:1, Colossenses 2:16, 17, diz, ninguém vos julgue por causa de sábado, de dia de festa, de lua nova, são sombras de bens vindouros. Hoje a igreja não tem que comemorar uma festa de Pentecostes nesse modelo. Mas quais são as verdades que eu e você precisamos entender, né? O Senhor Jesus é chamado em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição, né? Como a gente se refere lá, 1 Coríntios 15, ele é chamado de as primícias dos que dormem. Né? Olha 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De alguma forma, essa ideia das etapas, né, da ressurreição, elas são apresentadas em analogia com as etapas da colheita. E diz que Cristo está entre as primícias dos que dormem. Ele foi, né, dos primeiros a ressuscitar. Agora, a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, eu sei que isso, né, muitas vezes acaba passando desapercebido para alguns, mas Mateus 27, verso 51, quando Jesus está na cruz, brada, né, entregando o Espírito, o texto diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e a Bíblia diz, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, eles só saíram dos túmulos depois, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus é o único que menciona esse detalhe. Por que outras pessoas ressuscitaram? Porque primícias nunca era um talo de trigo, era um feixe. Então aqui nós temos, né, um grupo ressuscitando com o Senhor. Outra verdade que nós podemos entender, Jesus ressuscitou no dia posterior ao sábado, o domingo, exatamente de acordo com o modelo dessa festa. Então, 49 dias se passam depois disso, no 50º dia, a igreja recebe o enchimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E essa igreja que recebe o enchimento do Espírito Santo é chamada lá no livro de Hebreus, né, de a igreja dos primogênitos. Né? Romanos, também no capítulo 8, diz que nós recebemos as primícias do Espírito. Todas essas ideias representadas na festa de Pentecostes são verdades estabelecidas no Novo Testamento e aplicadas a nós. Isso nos ensina o quê? Que apesar de eu e você não termos que praticar de forma literal esse modelo de oferta que eles tinham, que essas leis se estendem, tanto projetando figuras importantes daquilo que Deus fez em nós, como nos ensinando algo. Então vamos, né, para a questão prática das primícias quando falamos em termos de Novo Testamento. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, é importante entender que quando Paulo está escrevendo aos romanos, são aos crentes de Roma. Isso não significa que todo mundo tinha nascido lá e nem que 100% eram cidadãos romanos. Mas o que eu e você precisamos entender, que diferente da carta aos Hebreus,
Paulo não está escrevendo única e exclusivamente a judeus. Ele está falando a igreja composta de gentios. Quando você vê os nomes, né, das pessoas que ele saúda no final da epístola, não dá para negar isso. E qual é a ideia? Nós precisamos pensar então que se ele não está falando só a judeus, ele não está falando só de algo relacionado ao Velho Testamento, mas que tem, no mínimo, alguma aplicação espiritual para os gentios que se converteram e não estão debaixo do regime da lei. Então ele diz em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 16, o seguinte, vamos lá. Ele declara assim, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa toda a sua totalidade. Né? Em outras palavras, quando alguém oferecia lá as primícias da sua colheita a Deus e depois fazia lá o pão das primícias, ao santificar a primeira parte de algo, ele estava santificando o restante, né, daquilo de onde a primeira parte foi tirada. Aí ele diz assim, se for santa a raiz, também os ramos serão. O que é a raiz? É a primeira parte que se forma numa planta. Quando a semente germina, a primeira parte que se forma é a raiz. E diz, se a primeira é santificada, tudo que vier depois, todos os desdobramentos dela, inclusive os ramos, quando aparecerem e se tornarem visíveis, também são. Então aqui nós não apenas temos uma ideia de que as primícias se aplicam num plano espiritual, né, para os crentes do Novo Testamento, mas que também não são um mandamento literal daquele tipo de oferta no modelo do Velho Testamento, mas uma lei. E entender essa lei, acredito que é algo importante no sentido de entender a repercussão, de observar ou não esse tipo de princípio. Então nós já vimos a diferença disso entre Abel e Caim. Agora, vamos considerar um outro exemplo. Quando a nação de Israel atravessa o Rio Jordão, que foi um milagre extraordinário, e eles estão prestes a conquistar Jericó, Deus dá uma ordem, no mínimo, estranha. Quando um anjo do Senhor, né, ou o anjo do Senhor, que se identifica como capitão dos exércitos do Senhor, aparece a Josué, ele dá algumas orientações. Ele manda rodear a cidade por 6 dias, no 7º, rodear 7 vezes, gritar, né, e reconhecer que Deus estava entregando a cidade a eles. Ele diz, verso 17, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente Raabe ficará viva, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Havia uma aliança nesse sentido. Verso 18, o Senhor diz, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Então Deus está dizendo, ninguém vai tocar no que está condenado. Né? Ele diz, na verdade, tirando Raabe, que vai permanecer viva, toda a cidade está condenada, ninguém toma nada. Essa palavra aqui traduzir. Bom, antes de explicar o que é condenado, verso 19. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Essa palavra traduzida como condenada, aqui tanto no verso 17 como 18, é uma palavra que no original hebraico, né, a língua original em que foi escrito o Velho Testamento, é a palavra xerém. Xerém, de acordo com os estudiosos, significa uma coisa devotada, dedicada, consagrada, mas ela tem sempre uma ideia de proibição, né? Muitas vezes ela era usada para falar de algo que vai ser completamente destruído. Em que sentido? Né? Alguns acreditam que a melhor tradução, e algumas versões da Bíblia vão dizer não toque nas coisas consagradas, outros vão dizer não toque nas coisas condenadas, algumas dizem no anátema. Né? A ideia de anátema é como se aquilo fosse maldito, mas as coisas não eram malditas. Eu, muitas vezes, quando li esse texto, quando garoto, pensava, nossa, esse povo aí de Jericó devia praticar ocultismo no pior nível, Deus está dizendo que está tudo amaldiçoado, dá para aproveitar nada. Mas o verso 19 diz que, na verdade, todo tesouro ia para a casa de Deus. Deus não está dizendo, olha, essas coisas não são santificáveis. Ele não está dizendo que elas não poderiam ser aproveitadas. Deus está dizendo, vocês não podem ficar com elas. Seria condenado ele se apropriar, mas seria correto eles entregarem ao Senhor. Agora, de acordo com as leis da guerra, e você vê isso desde Gênesis, quando o exército vencia outro, ele tinha direito ao despojo.
O despojo de guerra, né, era prêmio de quem tinha vencido o outro. Mas nesse caso, Deus diz, nessa cidade, nesse despojo, ninguém toca. E é uma cidade muito rica, muito próxima. Por isso que era tão bem defendida. Porque Deus está, né, simplesmente dizendo, nisso ninguém toca. Porque Jericó era a primeira cidade que eles iriam conquistar em Canaã. E quando você entende que ao separar a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada, Deus está dizendo, se vocês entregarem, né, a mim, Jericó, eu vou santificar o restante da terra que vocês têm para conquistar. Mas se vocês tocar no anátema, vocês vão perder a unção de conquista para o restante. De alguma forma, um camarada chamado Acã, se achando mais esperto que Deus, ele decide tocar no anátema. Ele decide pegar aquilo que era condenado à destruição, a não poder ser usufruído. E a Bíblia nos mostra que quando Israel, depois de uma conquista gloriosa, sobrenatural, milagrosa em relação a Jericó, envia só uma parte do exército porque a situação, naturalmente falando, era tão fácil que eles não vão nem mandar muita gente. Eles perdem, homens são mortos, são envergonhados e Josué depois vai reclamar com Deus. Né? Diz, o Senhor nos dá uma vitória gloriosa em Jericó e agora deixa a gente passar essa vergonha. E aí Deus fala com Josué e diz, fui eu por acaso que tomei do anátema daquilo que não era para pegar? E de repente Josué acorda e diz, opa, não havia motivos para Deus retirar a unção de conquista, a menos que de fato alguém tocasse naquilo. Então, algo que nós precisamos entender é que quando alguém violava a guarda das primícias, ele não só deixava de honrar a Deus, mas sabotava a si mesmo. Porque se ao consagrar a primeira parte de algo, nós estamos consagrando o restante daquilo de onde a primeira parte é tirada, nós precisamos entender por que quando honramos ao Senhor com as primícias da renda, ele vai encher o celeiro depois, porque ele vai abençoar o restante da renda. Né? Separar aquela parte para o Senhor não é perda. É não apenas uma maneira de declarar honra a ele, mas de desatar a unção, a bênção sobre aquilo. Então, se por um lado a violação das primícias sabota isso, e eles só puderam avançar e conquistar as outras cidades depois de resolver tratar do problema e do pecado de Acã e daquilo ser restituído novamente diante do Senhor. Aí sim a unção de conquista voltou sobre eles. Agora, o que nós precisamos entender, por outro lado, a entrega das primícias sempre vai gerar bênçãos. Se nós irmos por um lado, Provérbios falando que se honramos ao Senhor com as primícias dos nossos bens, ele vai encher os celeiros, vai fazer transbordar os lagares, né? Por outro, no livro de Ezequiel, no capítulo 44 e no versículo 30, Deus termina o verso dizendo assim, também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, né? Essa primeira parte era as primícias, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Não é apenas porque os sacerdotes tinham que ser mantidos. Por que aqueles que serviam na casa de Deus seriam alimentados com a primeira parte? Porque era uma declaração de quem entregava de importância, não do sacerdote, mas do Deus que o sacerdote servia e representava. Deus disse, se vocês fizerem isso, então vocês vão fazer a bênção repousar sobre a casa de vocês. Algo que eu tenho entendido é a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Quando você chega no livro de Ageu, exatamente essa mensagem que é o cerne do livro, né? Ageu capítulo 1, por exemplo, e eu acredito que é importante que a gente olhe e considere isso, no versículo 6, Deus diz assim, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Por que a falta da bênção? Né? O Senhor explica, né, exatamente por quê. Desconsidere o que tem acontecido com vocês. Né? Verso 9, você esperava que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Né? No verso 4 de Ageu 1, Deus já tinha dito, a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto esse templo permanece em ruínas. Deus está dizendo, peraí, minha casa abandonada, nenhum de vocês liga para isso. E vocês, botando todo o investimento de vocês na própria casa, Deus está dizendo, vocês estão mandando uma mensagem de que vocês vêm primeiro, eu por último. Vocês acham que desse jeito vão ser abençoados. Deus está dizendo, é ruim que vão ser abençoados. Por quê? Quando você quebra uma lei, um princípio espiritual, esse princípio vai quebrar você. É inevitável.
Agora, qual é a proposta de conserto? O Senhor chama eles ao arrependimento, o Senhor chama eles a, de fato, ter uma atitude completamente distinta. E o que é interessante, quando você chega no versículo 15 do capítulo 2, Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Deus diz, eu seri com queimadura, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, que era o dia que eles decidiram começar a obra, né, da casa de Deus, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos, mas de hoje em diante, Deus está dizendo, é esse dia, marca no calendário, eu abençoarei vocês. Não é que a bênção é negociável, é porque quando eles consertaram o princípio de colocar Deus em primeiro lugar, então eles estão santificando o restante daquilo de onde a primeira parte foi tirada. Eles estão liberando a bênção, eles estão desatando uma unção de conquista. Mas como falei na primeira palavra, eu quero que a gente olhe para isso como efeito colateral e não propósito. O propósito de dar a Deus primazia, de mantê-lo em primeiro lugar, né, de comunicar isso através de uma linguagem clara até na forma como ofertamos, é que de fato a honra seja dada a Ele e essa consciência de primazia seja alimentada. Essa é a razão pela qual nós temos a ceia do Senhor. Jesus disse, em memória de mim. Ele não estava achando que a gente ia ter um apagão da memória, uma amnésia e não lembrar dele. O que ele queria era uma consciência viva, né, de gratidão pelo que fez, do senso de aliança. E nós podemos dizer a mesma coisa por trás dessa questão das primícias. Deus queria uma consciência viva de qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida. Portanto, quando entendemos e compreendemos essas verdades que vão sendo apresentadas ao longo da Bíblia, nós chegamos a uma conclusão. Bom, como viver a lei das primícias hoje? Eu já disse que nós não temos que praticar esse modelo de oferta exatamente na forma e na maneira como isso era feito. A Didaquê, que é considerado um dos documentos, um dos escritos mais antigos do início da era cristã, né, da igreja, o primeiro catecismo cristão escrito na história da igreja, né, mostra que esses cristãos convertidos do início, eles usavam primícias muito mais como oferta. Eu, quando era criança, por exemplo, aprendi que o dízimo deveria ser dado em caráter de primícias, ou seja, que Deus não apenas tinha direito à 10ª parte, mas que ele tinha direito à primeira das 10 partes, né, da qual nós podemos dividir os ganhos. Então, algo que meu pai ensinava era, não coma, não gaste seu dinheiro antes de entregar o dízimo. Então, muitas vezes, eu recebi o salário, vamos dizer, na segunda, e entregar o dízimo só no domingo. Meu pai dizia, faça um cheque pré-datado, consagra a Deus, guarda na carteira antes de gastar o resto, né? Então, essa ideia, durante muito tempo, foi promovida. Puxa, vamos colocar o dízimo como a primeira de todas as partes. Ok, eu acho que a ideia de colocar Deus primeiro, ela vale em tudo, não apenas na questão de contribuição. Mas quando a gente pensa no Velho Testamento, oferta de primícia era outra coisa além do dízimo. Eles davam a primícia e depois do resto da colheita eles iam separar o dízimo. A diferença é que muitas vezes eles só poderiam separar o dízimo no fim, porque tinha que saber exatamente quanto colheu para então poder calcular. No entanto, a primícia eles entregavam antes para não comer de nada enquanto não honrassem a Deus. Acredito que eu e você hoje, eu tenho visto muito crente preocupado, puxa, como eu posso dar primícias a Deus? Né? Há muitas formas e maneiras como as pessoas podem tentar praticar isso. E eu não quero dizer a você o que exatamente você tem que fazer. Creio que a liderança da igreja pode dar sugestões, né? Na nossa igreja nós temos lá no envelope a possibilidade de quando alguém vai entregar alguma coisa no culto, né, dele marcar lá, assinalar oferta, dízimo ou primícias. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que são as primícias? Eu digo, vai depender de você. Algumas igrejas dizem, olha, já que o nosso salário, o nosso ganho hoje é mensal, então o certo seria a pessoa dividir, né, o salário por 30 dias e separar o primeiro dia. Bom, isso poderia ser uma forma da gente lidar com o assalariado, mas tem muita gente, né, que
não vive necessariamente de um salário fixo mensal. Então, há muitas formas e maneiras, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo, calculava dos 30 dias, separava aquele primeiro dia do mês e entregava ele logo no início, porque sabia exatamente, né, o que ia entrar. Houve momentos de eu fazer o cálculo disso o ano todo e já entregar no primeiro culto do ano aquela oferta de primícias. Mas são tentativas, né, que muitas vezes nós temos de regulamentar uma oferta que não está regulamentada na Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo ele estava orientando acerca de uma oferta especial. E ele faz, né, menção de um detalhe interessante que eu não consigo desassociar da ideia de primícia. Ele diz assim, quanto à coleta para os santos, 1 Coríntios 16, 1, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. Verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ele está falando de uma contribuição programada, mas ele diz no primeiro dia da semana, de acordo com aquilo que você pode. Em outras palavras, exatamente o dia onde se ofertava primícia. No primeiro, faz depósito. Na outra semana, de novo. Quando chegar e diz a gente não tem que, né, tirar leite de pedra, vocês se organizaram. Agora, isso não é uma ordem para todo mundo ofertar só em primeiro dia de semana. O que nós pegamos aqui são ideias. Eu já tive questões que Deus tratou e trabalhou comigo, né? Tomei a decisão muitos anos atrás, de a primeira casa própria que eu consegui comprar, adquirir, eu decidi que eu ia ofertá-la como primícia da minha vida, né? Meu filho, por exemplo, ele ofertou o primeiro salário da vida dele. Eu lembro quando ele chegou feliz, contente que só em casa, que era o dia do primeiro pagamento, falei, filho, já separou a 10ª parte, que é a parte de Deus? Ele olhou para mim e falou, não vou dar o dízimo. A primeira reação foi ameaçar dar uma bronca. Eu falei, não, você não só conhecendo o que eu ensino, mas vivendo e andando com Deus, você não ia brincar. Se você não vai dar o dízimo, você vai dar mais. Ele riu, falou, eu estava tentando brincar com o senhor. Ele falou, pai, eu vou dar o salário todo. Meu coração, na hora, como pai, chegou a ficar com dó. Falei, foi o mês mais comprido da vida desse menino. Ele nunca esperou tanto uma coisa, né, como esse salário. E a primeira coisa, ele olhou para mim e falou, pai, você não está feliz? E aí eu acho que eu percebi que estava estranhando, falei, não, o que? Ele falou, foi você que me ensinou. Eu falei, não, claro, filho. E de repente parar e pensar, é lógico, se ele honrar o senhor, ele não vai deixar de ser honrado. Alguns meses depois disso, né, ele ganhou um carro, né, de presente de uma pessoa que me ligou, falou, pastor, o senhor não me conhece, mas Deus falou comigo de forma clara que eu tinha que fazer algo pelo seu filho. Ele falou, eu estava lendo aqui o seu livro sobre finanças, no capítulo que o senhor fala de primícias. Estava empolgado, aprendendo, mas a voz do Espírito falou clara comigo, o filho dele me honrou com primícia e agora eu quero honrá-lo. E ele falou, eu tenho um presente, não era um carro zero, era um carro usado, era uma coisa que meu filho não tinha a menor condição, para ele foi assim um dos maiores presentes da vida dele e uma das maiores mensagens, que se você honra a Deus, o Senhor vai te honrar. Agora, repito, nós não estamos encorajando as pessoas a fazerem para ter retorno, mas para colocar isso de forma correta, né? A relação com Deus nos modos corretos. Então, qual é a minha orientação prática final? Você pode ouvir as sugestões, principalmente, o livro do Apocalipse fala dos 144 mil como as primícias para Deus e o Cordeiro. Então, primícia não é só dinheiro, né? Muitos santos ao longo da era cristã tem dito que na hora de você ter o tempo com Deus devocional, é melhor você começar já no início do dia, entregando a Deus as primeiras horas, né, do seu dia, então você está santificando o restante do dia. Eu nem quero limitar isso só aquilo que é material e nem só um tipo de oferta. Eu quero que você, entendendo a lei, perceba o que é andar, dando sempre a Deus primazia. Agora, se existe algo que você entenda que quer fazer, pastor, eu não sou obrigado da primícia, mas entendendo a lei, querendo cultivar, né, eu quero fazer, eu costumo dizer às pessoas, procure entender de Deus, procure ouvir a direção do Espírito Santo. Eu já conheci gente que não dava o primeiro dia do mês, mas dava a primeira comissão, que ganhava como vendedor, né? Já vi gente dizendo, não, pastor, eu dou aqui a primeira venda, o faturamento, não é nem só o lucro. Já vi muitas pessoas tentando se mover, mas o que normalmente gosto de dizer, eu não tenho uma fórmula a oferecer a você. Eu posso te apresentar uma lei. Essa lei, no escopo geral, nos ensina a honrar o Senhor e nos ensina a colocá-la em primeiro lugar. Tente entender, a partir do nível de maturidade que você está na fé cristã, do tempo de caminhada com Deus, da sua própria sensibilidade ao Espírito Santo, se há algo específico que Ele quer que você faça, além
de manter essa ideia de primazia o tempo todo em alta no relacionamento com Deus. Acredito, né, que isso só vai te abençoar, não apenas com resultados, lembrando que isso é efeito colateral, mas principalmente pelo cumprimento do propósito e da honra. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, e eu peço mais uma vez que nesses dias o teu Espírito consiga um lugar profundo em nós, além da mente, lá no íntimo do coração, onde o Senhor possa trazer aplicação personalizada, onde o Senhor possa trazer um entendimento claro daquilo que o Senhor quer produzir. Eu oro por uma igreja que se levante, te dando honra. Eu oro por uma igreja que se levante, dando ao Senhor primazia o tempo todo. Na hora de obedecer a tua palavra, é porque damos ao Senhor o primeiro lugar e o lugar de primazia, na hora de contribuir, na hora de ajudar pessoas, na hora de oferecer ao Senhor o que temos de melhor e sempre, né, carregar essa ideia de te colocar à frente de nós mesmos. Nós oramos que isso possa ser trabalhado pelo teu Espírito de uma forma especial no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.